Graça e paz, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio Bretas, não esquece, pastor, de fazer todo aquele posicionamento do YouTube que você aprendeu. Vai lá. Graça e paz, queridos. Você que pode, né, nos ouvir aí pela rádio, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Mas se você quiser nos acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube, inscreva-se no canal, né? E você vai fazer parte dessa família aqui e sempre vai ter uma palavra de Deus para você. Para ficar legal, se inscreve no canal. Só faltou ele cantar, né? Pastor Márcio, Davi, ele recebe a unção enquanto ele estava lá por detrás das malhadas, né? Então, o pastor de ovelha recebe agora de Samuel, né? Aquilo que seria a unção para ser rei. Só que ele não é vestido rei quando ele recebe a unção. É o pastor de ovelha que recebe a unção. Aí vem todo o processo que nós sabemos. Só rapidinho, quando o senhor fala comigo, perde o pensamento. Não. Tem gente que está querendo se vestir primeiro para depois receber a unção. É por aí, pastor. É por aí. Só que eu vou chegar lá na frente, naquilo que o senhor colocou no programa passado, né? Falando da atitude dele com Betseba. Aí ele recebe a unção dele enquanto pastorzinho de ovelha, jovenzinho, coração diferente. Ele recebe aquela unção e Deus veste Davi da unção de rei enquanto pastor. Como é que começa a história de Davi? A história de Davi começa interessante, porque ele vai levar comida para os irmãos, chega lá, está tendo uma peleja, tem um soldado gigante, tal de Golias, desafiando o povo de Deus, e Davi então ele interpela ali com os irmãos, bate de frente, o que ganha, quem enfrentar, tal. Ele vai até o rei Saul e fala assim: olha, eu já enfrentei leão e urso, e sei que Deus vai me dar na mão esse camarada aí. Nesse momento, Saul tenta fazer o que com Davi? Aí diz o versículo de 1 Samuel 17, no verso 38, e Saul vestiu a Davi das suas vestes, coloca o capacete, coloca a couraça, dá a espada. Não é Covid não. Davi tenta andar e não consegue andar. Por quê? A unção que ele recebeu foi enquanto pastor de ovelha. Quando ele tira toda aquela roupa de Saul, a vestimenta do que Deus deu para ele a partir da unção prevalece, porque ele vai enfrentar o gigante e vence. E Davi agora começa a ser perseguido por Saul, porque ele ainda não era rei. Ele estava na unção de ovelha, de pastor. Começa aquela perseguição e as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco, a gente conhece a história, Davi, ele é consagrado rei. Coloca sobre Davi a unção daquilo que seria a roupa do rei. E ele começa então a manter a mesma função, a agir na guerra, a honrar seus soldados. A Bíblia diz que Davi tinha com os 400 valentes de Davi, com aquilo que seria o seu exército, uma fidelidade muito grande, um comprometimento com eles, de estar junto na peleja, um sentimento de honra e tantas outras coisas. Mas um dia, Davi está agora na varanda da casa dele, e ele deixa o exército ir e ele fica. O que acontece? A vestimenta dele agora é de rei sem fazer nada. Ele olha e acontece aquela situação com Betseba. Pastor, para ser confrontado por Deus, Deus manda que o profeta Natan vai até Davi. E qual a história que o profeta conta para Davi? Davi, tem uma ovelha aí que o pastorzinho deu mole e o cara pegou a ovelha dele e matou. Quando o Natan falou assim: foi você que fez isso, quando pegou a mulher de Urias, a vestimenta de Davi como pastor volta. Ele cai em si, porque a história que Natan contou tem a ver com a história dele. Falou de ovelhinha. Ele caindo em si, ele pequei, dei mole, pequei. Um monte de gente que está ouvindo o programa ou assistindo, sabe do que eu estou falando, porque o Espírito Santo está testificando no coração. Pessoas que antes de serem ungidos, já querem colocar vestimenta. E outrora, depois de ter recebido a unção e manteve direitinho o coração, mas encontrou comércio no coração da pessoa, se perdeu como Davi se perdeu. Porque não era para estar fazendo o que ele estava fazendo, mas estava ali. Só cai em si quando ele volta de novo fala assim para o Senhor, não retire de mim teu espírito. Senhor, perdoa porque eu errei. A partir desse momento,
de reconhecimento do pastor que recebeu a unção, o Senhor é favorável a Davi e começa a dizer, homem segundo o meu coração. Tem um monte de gente que se perdeu, não consegue se encontrar, porque não tá a fim de abrir mão da roupa, quer manter ali a postura, manter ali o patamar que chegou, e está se quebrando todo. Enquanto não entender isso, vai continuar sofrendo. Davi não, eu estou abrindo mão de tudo. Abro mão, eu quero ter o teu espírito comigo. Isso faz toda a diferença, pastor. E engraçado, rapaz, que Natan conta essa história para ele, né, como se fosse uma outra pessoa, e pergunta para ele, o que esse cara merece? Ele tem que morrer. Aí Natan fala, mas esse cara é você. Aí, e quando acontece isso, preste atenção, eu entendo assim, né, pastor, que ele agiu daquela forma como rei, porque ele achou que o rei poderia fazer o que quisesse. Mas aí, e o rei podia fazer o que quisesse, o rei, mas o pastor não. Aleluia. Aí quando Natan, cara, eu não sou só rei, eu fui ungido pastor. E aí ele lembrou que ele não era só aquilo que os homens olhavam, né, mas aquilo que Deus olhava. Ele lembrou ali que os homens olhavam ele como rei, mas Deus olhava ele como um pastor, o coração dele. Aí ele se arrepende ali e há uma restauração. O problema é esse, pastor, a falta do arrependimento das pessoas hoje. Estão preocupadas só com o que estão vendo. Pô, mas o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? E não estão preocupadas com o que Deus está vendo, o que Deus está enxergando. É muito forte, cara. E aí continua vivendo como se tivesse tudo bem. E vai se quebrando, infelizmente, né, pastor? Eu costumo dizer que a mesma oportunidade que Saul teve foi a oportunidade que Davi teve. Só que Saul, ele pegou só essa questão e a posição do rei e quis ser só rei, quis se aproveitar daquilo ali. Não entendeu qual era a visão daquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Hoje tem muita gente fazendo o que quer fazer, porque não tem mais a visão de Deus para aquilo que é o chamado, para aquilo que é o ministério, para aquilo que é a família, né? E aí vai se quebrando no meio do caminho. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo programa. Já estou deixando aqui a enquete para a semana que vem. Pastor, você vai ver que com Jesus também foi a mesma coisa. Jesus, ele vem com um sentimento, aquilo que era o propósito do pai dele, e fala assim, eu vim fazer a vontade do meu pai, Então ele já vem com compromisso, vem com propósito, vem com uma identidade formada. Em determinado momento, o Espírito do Senhor leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E onde é que o diabo tenta tentar Jesus? Descaracterizar aquilo que é a unção que ele já tinha. Ele não está dizendo que o Senhor me ungiu para... Ele fala isso em Lucas, né? Citando o texto em Isaías. E nesse momento, o diabo falou que, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos que estão aqui. O Senhor já tinha todos os reinos, cara. Já tinha unção. Já era tudo dele. Tudo foi feito por ele e através dele tudo se fez. Mas Satanás tenta fazer o quê? Olha, eu estou te dando um caminho para você ter tudo isso que você está vendo aqui. Mas o Senhor já tinha nele. Hoje não é diferente. Alguns líderes que eu conheço, um monte de pastor bom, tem pastor que passou pela minha vida que é doideira, que já tinha em Deus, mas parece que quis dar uma forcinha, ou o diabo seduziu de uma certa forma, que o cara se perdeu, eu vou te dar isso tudo aqui. Aí o cara se perde esquecendo que, por menor que seja, a denominação, a unção que foi recebida foi quando era pequeno, meu irmão. E se tornou grande, a unção não foi para o grande. A unção foi para o pequeno. Se Deus quisesse ungir o grande, tinha deixado ele ficar grande primeiro, ficar famoso, ganhar muito dinheiro, como foi com Davi, deixar ele ser rei. Agora eu vou te ungir, meu filho. Não! A intenção era ungir o pastor, para que quando chegasse lá, continuasse sendo pastor, não o coração fosse transformado. Aí a gente vê isso acontecendo com José. Deus deu sonhos a José quando José era um menino. Não deixou quando ele foi ligar lá. O sonho foi antes, pô. E aí é forte. Sabe o que acontece, pastor? A impressão que eu tenho nos tempos atuais é que tem e aí a gente, né, liderança, pastores, dá a impressão que querem ser melhor do que Jesus, cara. Melhor do que Jesus foi. E isso é impossível, querido. A gente precisa andar após ele, ser imitador dele. Ele sempre vai ser o referencial. Ele sempre será. Mas a impressão que eu tenho é que às vezes tem pastores, líderes aí que querem ser melhor do que Jesus. E isso nunca vai acontecer.
Obrigado pelo carinho, pela audiência. Que essa palavra encontre morada no teu coração. Paz de Cristo.